Então, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Nós vamos ler hoje do versículo 26 ao versículo 40. Vamos encerrar hoje o capítulo 14, se Deus quiser. No próximo domingo vamos entrar no capítulo 15, que vai tratar sobre a ressurreição de Cristo, a nossa ressurreição, e vai tratar sobre a ressurreição do corpo. Serão temas muito profundos. O tema de hoje que nós iremos tratar aqui é algo muito básico numa igreja bíblica, numa igreja centrada ao Evangelho. Como que deve funcionar o culto verdadeiro e bíblico? Como que deve funcionar um culto verdadeiro e bíblico? Primeira coisa, tem que haver ordem. Ordem. O que está escrito na bandeira do Brasil? Tem certeza disso? O que está escrito na bandeira do Brasil? O que está escrito? Hã? Olha só. Eu perguntei 3 vezes, vocês responderam. Aí eu chego no menino. Você está em que ano? Que ano? Quarto ano. Estou perguntando para ele. O que está escrito na bandeira do Brasil? Isso me preocupa porque eu digo assim, o que ele está aprendendo na escola? Se a escola não ensinou a criança o que está escrito na bandeira do país dela. O que está escrito? Não acredito, Esther. O que está escrito, Davi, na bandeira do Brasil? Glória. Ordem e progresso. Por quê? Por que não é progresso e ordem? Obrigado, Zé. Porque sem ordem não há progresso. Aonde não há ordem, irmãos? Há bagunça. E o Senhor, nós vamos ler hoje por meio do apóstolo Paulo, ele orienta como deve ser o culto a Deus. Você pode ver que hoje em dia os cultos por aí é uma bagunça. As pessoas acham, elas entram na igreja como se fosse um clube. Clube de moda. Ou um cinema. Na hora do culto abre o pacote de biscoito. E começa. Parece que está assistindo um filme. Só faltava estourar uma pipoquinha. E a coca. Ah, não fala isso para mim não. Tem lugares que dão pipoca. Dá pipoca? Senhor. É porque eles precisam alienar as pessoas de alguma coisa, e agradar as pessoas, a carne da pessoa. Caiu. Isso é sério, irmãos. O culto que nós temos que oferecer para Deus tem ordem. Deus, Ele é santo, e Ele gosta de ordem no culto. Teve um senhor, acho que foi na quarta-feira que veio nos visitar, no meio do culto, aí ele levantou, ele quis falar alguma coisa, eu falei, agora, me perdão meu irmão, mas agora é hora de ouvir, não é hora de falar. Porque todo mundo quer falar, todo mundo quer fazer o que quer, não procuram saber como agradar a Deus. No culto a Deus é um culto santo, porque Deus é santo. Nós não podemos oferecer qualquer coisa para Deus. Uma vez eu vi o rapaz orando, mascando um chiclete. Ó Deus, tal. Aí ele jogava para um lado, aí jogava para o outro. Eu falei, com que Deus que ele está falando? Que Deus é esse? É o do. É possível. Como que uma pessoa, ela vai se concentrar? Pode mascar chiclete no culto, irmãos? Aliás, pode mascar chiclete na igreja? Pode sim, mas não na hora do culto. Pode?
Você pode mascar chiclete na igreja, não na hora do culto, não na hora da oração. Você pode comer um salgadinho na igreja, irmãos? Pode, só não na hora do culto. Verdade ou mentira? O que você acha? A carne fica doida quando fala isso. A carne fica maluca. O que é isso? Não, como é que pode? Doido. Doido. A igreja em Corintos, ela tinha perdido a centralidade de Cristo. Elas tinham esquecido que Cristo é quem governa a sua igreja. Que ela foi chamada para adorar o Senhor, por isso cantemos, né? Aí esse instante. Louvemos ao Senhor. Vamos lá. Pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Mais uma vez. Louvemos ao Senhor. Parece um coral de anjo, ó. Pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Isso glorifica a Deus. É a igreja se reunindo para glorificar a Deus. Sem ninguém é estrela, ninguém é melhor do que ninguém, e sem um querer aparecer para o outro. É Cristo. Cristo é o centro. Cristo é a nossa base. Cristo é a nossa salvação. Nós nos reunimos aqui por Cristo e para Cristo. Nós convocamos a igreja, nós nos reunimos como igreja para louvar a Cristo, para ouvir a palavra de Cristo. O Espírito Santo está em nosso meio para nos lembrar aquilo que Cristo disse, para que possamos ser seguidores de Cristo. Onde que Cristo está na sua vida? Será que você perdeu a visão de Cristo? Você perdeu a visão que nós servimos, nos reunimos diante de Cristo? A igreja em Corinto começou bem. Paulo plantou a igreja, mas ela começou a se aperfeiçoar na carne. E se nós não vigiarmos, daqui a pouco esse culto vira uma bagunça. Se a gente não colocar ordem na casa, por isso que existe o presbitério, por isso que existe diaconisas, por isso que existe dentro da igreja uma organização dada pelo próprio Deus, autoridade constituída por Deus para organizar a sua igreja. Imagina se todo mundo fosse presbítero, todo mundo quisesse falar. Você vai ver a bagunça aqui, como é que estava o culto em Corinto. Está uma bagunça aqui. E o Senhor, Ele exige da sua igreja ordem. Ele não aceita desordem. E quando você traz ordem para a igreja, essa ordem na igreja, ela reflete na sua casa, reflete no seu trabalho, no seu dia a dia. Porque você entendeu que o Senhor exige ordem, a gente tem que ter ordem. Ordem, hora para dormir, hora para acordar, hora para comer, hora para tomar banho, hora para ler a Bíblia, hora de ir na igreja, hora de ir para o trabalho, hora de fazer, hora de não fazer, hora de comprar, hora de não comprar, hora de ajudar, hora de chorar, hora de sorrir, para tudo. Mas se você não colocar a sua vida em ordem, a sua vida vai ser desordem, e não vai haver progresso espiritual, progresso com Cristo, crescimento espiritual, e muito menos dentro da sua casa, e com as suas amizades, com todo mundo. Então começa de dentro para fora, irmãos. De repente você está aqui desorientado, porque não tem ordem. Por favor, vamos colocar a casa em ordem. E quando é que a igreja ela perde essa, como que eu posso dizer?
essa organização, é quando ela tira os olhos de Cristo. Por favor, não tire seus olhos de Cristo. Não põe teus olhos em mim, não coloque seus olhos no irmão que está do seu lado, não coloque seus olhos nos outros, coloque os seus olhos em Cristo. Não perca a centralidade de Cristo, porque tudo que Satanás quer é isso, que você tire os seus olhos de Cristo. Ou coloque os olhos em alguém, ou coloque o coração em você mesmo, no seu coração, nos seus dons e talentos. Aí começa a cheirar carne, e aí começa a haver separação, divisão, como na igreja de Corinto. Aí começa a levantar bandeira, começa a levantar grupinho, começa a levantar diz que me disse. Aí o corpo de Cristo começa a rachar. Aí começa a virar bagunça, por causa da carne. Falta de santificação, falta de organização, com a sua vida espiritual. O que o pastor está fazendo aqui essas últimas semanas? Procurando organizar a sua vida espiritual. Porque se você organizar a sua vida espiritual, as outras coisas serão organizadas. Porque é a base de tudo, irmãos. Sua vida espiritual está organizadinha? Está organizadinha? Está cada coisa no seu devido lugar? Deus é a sua prioridade? Ou você inverteu? Como é que está a sua vida? Está organizadinho? Dentro de você está organizadinho? Ou está uma bagunça aí dentro? Você está vivendo, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A mudança começa de dentro para fora. A mudança da sua vida começa dentro de você, queridos. Não começa na tua mulher, no teu marido, nos teus filhos, no seu patrão, no seu funcionário, no seu trabalho. Não começa, a mudança, a transformação na vida de um homem, de uma mulher, começa de dentro dele. De dentro para fora. Deus agindo no seu ser. Deus sendo o centro. Coloca Cristo no centro. Porque quando Ele não for sua prioridade, não estiver no centro, você vai dormir tarde. Você vai chegar na igreja e vai ficar morrendo de sono. Você não vai priorizar, não, amanhã é dia de culto a Deus. O culto para você, o culto a Deus vai ser um culto que é só eu estou indo lá cumprir tabela, eu estou indo lá só para participar do culto, só para cumprir a minha obrigação. Não é uma obrigação estar aqui. Quem te disse que é uma obrigação? Eu viajei ontem, foi 7 horas e poucas de viagem. Depois eu fui dormir, era quase 2 horas da manhã. Mas mesmo assim eu estou aqui aceso, aplicando o meu coração, focado em Cristo, por causa do alimento, que mesmo lá, em meia viagem, minha esposa, ela viu, antes de dormir, sentei na mesa, toda a noite, peguei a Bíblia da minha sogra, abro, eu preciso me alimentar, não é porque eu estou viajando que eu não vou ler a Bíblia. Tem gente que assim, vai viajar, não lê a Bíblia, vai viajar, não ora. Não tira férias disso. É manutenção na vida espiritual. Até Jesus voltar. A igreja dividida aqui em Corintos. Ninguém preocupado com o pecado do outro, deixa pecar. Deixa fulano pecar, peca à vontade. Pode pecar. Não se preocupa com o outro. Quando você vê um irmão pecando e você não se preocupa com ele, você não fala nada com ele no amor, não é de uma forma moralista, não. Você, irmão, olha, a Bíblia está dizendo que isso aqui está errado. Olha, só está eu e você aqui, eu estou te observando. Não, vamos orar. Olha, eu vou orar por você. Olha, abandone isso. Olha, você está abandonando o culto congregacional. Você liga para o irmão, você manda uma mensagem para a irmã, você cuida dele, você cuida dela. Porque você ama. Mas se você vê uma pessoa que está se afastando, uma pessoa que não está muito na comunhão, uma pessoa que você tem o conhecimento que está vivendo a prática do pecado, e você não fala nada, você não ama essa pessoa. Você não ama ninguém. Você não ama. Você quer que ela vá para o inferno. Ela está se desviando da doutrina, você não fala nada, você quer que ela vá para o inferno. Você está nem aí, ó.
É o que a igreja de Corinto estava. O menino estava dormindo com... Está frio? Tá? Desliga o ar, por favor. Pega o controle ali. Desliga lá, Carlos, por gentileza. Vai lá. Você pode ver, na igreja de Corinto havia um caso, nós já falamos sobre isso aqui. Como é que pode, o menino estava dormindo com a mãe do pai, com a madrasta dele, tendo relação sexual com a madrasta. E todo mundo sabia, ninguém falava. E o cara estava lá no meio da igreja, o cara estava escandalizando a igreja. É assim que acontece. Às vezes a gente manda mensagem, a gente liga, porque a gente se preocupa. E aí, meu irmão? E aí? Para quem não liga para ninguém, quem não ama ninguém, quem não quer que ninguém seja salvo, só cuida da sua própria, e olhe lá ainda, porque quem está salvo quer salvar. Quem cuida da vida espiritual quer cuidar da vida espiritual das outras pessoas, quer ser uma bênção na vida de outras pessoas. Por que eu estou aqui pregando? Por que eu estou aqui anunciando o Evangelho? Por que eu me preocupo com almas? Porque eu me preocupo com a minha. Porque a partir do momento que eu não me preocupar mais com a minha alma, eu deixo de pregar. Eu vou querer deixar viver segundo a inclinação da minha carne. Eu não vou querer nem saber da vida dos outros. Vou ficar assim, tipo, cada um cuida da sua vida. Mas não, é o amor de Deus, que foi colocado por meio da pregação do Evangelho, por meio da ação do Espírito Santo. Eles estavam tão orgulhosos que eles estavam rotando santidade, estavam se apoiando nos seus dons. Todo mundo aqui tem um dom, e os dons que é nos dado, é para a gente servir, não ser servido, é para a gente adorar, não ser adorado. O dom que o Senhor nos dá é para que possamos usá-lo para a edificação da igreja, para abençoar a vida de outras pessoas. E a partir do momento que eu quero usar esses meus dons para me beneficiar, eu já saí fora do plano de Deus. Agora está sendo executados os meus planos, eu não estou aqui para executar, nós não fomos chamados para executar os nossos planos, mas sim viver os planos do Senhor. Viver para Deus, para a glória de Deus. É que infelizmente o nosso ego, se a gente não vigiar, nosso ego vai crescendo. Nosso eu mando, eu falo, eu desfaço, eu faço, eu isso, eu aquilo. Isso é um perigo, irmão. Paulo, um dos maiores teólogos do primeiro século, ele disse que eu diminua e que Cristo cresça. Paulo disse assim, que o Senhor cresça e eu diminua, que eu desapareça. Você vê as pessoas querendo aparecer hoje em dia, em todo, quer estar no auge. As pessoas querem ser reconhecidas, querem likes, querem aplausos, querem seguidores. Eu até comentei, conversando com o pastor Ademir, eu falei exatamente sobre isso. Falei assim, olha, eu posto algumas coisas nas redes sociais lá, eu jogo, mas o meu foco não é isso não. Estou preocupado de seguidores, estou preocupado, vou lá, ponho, às vezes transmito o culto ali, mas a minha preocupação é isso aqui, ó, igreja física, pessoas, porque Jesus vai vir buscar isso aqui, ó, pessoas, não vai buscar online, vai buscar pessoas. Eu gosto de estar perto de pessoas, eu gosto de caminhar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas. Não quero saber de like, não quero saber de seguidor, não quero saber de curtida, não quero saber de ninguém, de nada. Que Cristo cresça. Eu não coloco nada sobre mim, sobre Cristo. Quero que Cristo apareça nas minhas redes sociais, eu quero que Cristo apareça na minha vida, eu quero que Cristo apareça no meu trabalho, eu quero que Cristo seja visto no meu casamento, eu quero que Cristo seja visto na minha família, eu quero que Cristo seja visto na minha vida enquanto eu estiver caminhando sobre essa terra. E a pergunta que eu quero fazer para você é essa, pastoral, nessa manhã: quem você está querendo que apareça e seja visto na sua vida? Quem? Você quer que os seus filhos vejam o super pai? Ou você quer ver que os seus filhos vejam um super Deus? Que eles vejam Deus. Que eles vejam Cristo. Você quer que seus filhos vejam uma super mãe imperfeita?
Ou você quer que a sua filha e os seus filhos vejam Cristo? Você quer que os seus funcionários, que o seu patrão, as pessoas que estão com você, vocês desejam que eles vejam você ou Cristo? Mas para eles verem Cristo, Cristo tem que habitar em você. E para Ele habitar em você não tem que ter eu mais. Tem que ter Ele. É Ele, por Ele, para Ele. E Paulo começa a tratar sobre adversidades e sobre a unidade de dons, no capítulo 12 que a gente já leu. Paulo lembra que todos os dons vêm do mesmo Espírito, do Espírito Santo, para servir para a edificação do corpo. Ele fala, tem um caminho melhor do que esse que vocês estão querendo correr, vocês estão se apoiando através dos dons e querer aparecer para todo mundo. Mas tem um caminho mais excelente, que o caminho é o amor. Porque não adianta você ter dom, você ter talento se você não estiver fazendo com amor. Não adianta você dizer que tem família e você não ama a tua mulher, você deixa ela jogada. Você prefere ficar com os teus amigos, com o teu irmão, com a tua família, para você não dar atenção para ela. Que amor é esse? Você pode ser uma ótima cozinheira, você deixa a roupinha tudo certo para o teu marido, arruma a casa, mas você não dá um beijo no teu marido. Nem tomar banho com ele vai mais. Nem pegar na mão pega. Que amor é esse? Você está preocupado só com comida na mesa, é? Você fala que ama seus filhos só porque você dá roupa para ele? Você acha que isso é amar seu filho? Só dar roupa para ele, só dar comida para ele? Ou você sentar com ele, passar o dia com ele, conhecer ele, passear com ele, você viver a vida com ele? Paulo está exaltando o amor, porque Deus é amor. Não adianta fazer as coisas se não for com amor. Não adianta nós estarmos aqui reunidos se não estivermos reunidos com amor. É o amor. O amor, irmãos. É o amor. Então Paulo, ele mostra que a edificação é o critério regulador da igreja. Paulo, ele faz uma comparação que tanto a profecia com o dom de línguas, nós falamos isso sobre isso a semana passada, que são excelentes, tanto o dom quanto línguas, mas se não tiver amor, não adianta. E se não for para edificar a igreja, não presta para nada. Repita comigo, amor. Diga, amor é a essência do próprio Deus. Aonde não tem amor, Deus não está nisso aí. Se você diz que Deus está no seu coração, mas você não expressa amor por ninguém, Deus não está no seu coração. E o pior engano é o auto-engano. Vamos ler o texto, versículo 26 do capítulo 14 de 1 Coríntios. A necessidade de ordem no culto. Que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, o outro tem um ensino. Olha a liturgia do culto aí. Um tem um salmo, o outro tem um ensino. Este traz a revelação, que é a revelação da palavra de Deus, não é a adivinhação da vida dos outros, não. Aquele que fala em línguas. E há também ainda outro que faz a interpretação da língua. Está falando de idiomas aqui. Aí ele continua dizendo que tudo seja feito. Para quê? Qual é o foco? Nós nos reunimos para quê? Para edificarmos uns aos outros, sermos edificados. Versículo 27. No caso de alguém falar em línguas, porque ele bate nessa tecla, porque hoje em dia, nas igrejas evangélicas brasileiras, o que eles vêm se exaltando é o línguas estranhas. Às vezes é até estranha que nem Deus entende. Mas eles querem se apoiar à sua espiritualidade, porque fica falando em línguas que ninguém entende. E Paulo vai tratar isso aqui. Só que aqui, Paulo, ele deixa bem claro, a gente vai...
o texto está interpretando o texto bem claro, que o falar em línguas com intérprete. Alguém que possa interpretar. Paulo está deixando bem claro que é sobre idiomas que ele está dizendo aqui. E ele continua assim. Isso aqui é muito profundo. Versículo 27. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2 ou, quanto muito, quanto? 3. E isto sucessivamente. E que haja alguém. Está vendo que muita gente vai na contramão disso aqui? Do que as Escrituras estão dizendo? Todo mundo querem falar em línguas no culto? Que elas não querem ouvir o texto, elas querem falar com o texto, elas querem colocar espiritualidade no texto, ela quer mudar o texto, mas o texto é bem claro. Se tem pregadores que vão pregar em línguas, que seja 2, o máximo 3 pregadores no culto, e que tem alguém do lado para fazer o quê? Interpretar o que eles estão falando. O que eles estão falando? Aí ele continua dizendo, mas não havendo quem? Vamos ler o que está escrito aí, irmãos, versículo 28. Mas não havendo quem interprete, o que ele disse aí? Fique calado aonde? Cala a boca. Só faltou falar isso. Fique calado. Fique calado na igreja. Falando consigo mesmo ou com quem? Porque em outros idiomas só Deus entende. Tratando-se de profetas, fale apenas 2 ou 3, e os outros façam o quê? Julguem, sejam bereanos. Vou numa conferência, lá tem 3, 4 pregadores, na conferência, de manhã, à tarde e à noite. Eu estou lá ouvindo o pregador, eu vou olhar no texto, vou olhar no contexto, eu vou julgar se aquilo que ele está falando condiz com a verdade das Escrituras. Eu não vou ficar crendo e acreditando em palavras, versículos isolados, textos fora do contexto, para virar pretexto aquilo que ele quer trazer para as pessoas. A gente tem que ser inteligente. Você tem que julgar quem prega aqui. Não é dizer amém por tudo que eu falo. Você tem que olhar para as Escrituras e me julgar, e ver se o que eu estou falando é o que as Escrituras estão dizendo. Qualquer pregador, por exemplo, dia 30 agora, o meu cunhado, eu convidei ele, eles vão estar aqui lá de Aracaju, o Anderson, ele vai estar aqui, eu convidei ele para fazer o culto. E quando ele vinha aqui, eu já falei para ele, quando você chegar lá na igreja, na nossa comunidade, eu falei assim para ele, lá o povo vai julgar para ver se você está obedecendo, está no texto ou fora do texto. Porque nós temos treinado pessoas, tanto aqui no Capão, como no Grajaú, pessoas que venham confrontar o pastor, se ele sair do texto. Estamos formando bereanos aqui, por isso que a minha preocupação é que você leia a Bíblia. Conheça as Escrituras. Para você não ficar batendo palma para falsos mestres nas redes sociais, e batendo palma para pastores que estão colocando a cara na televisão e falando o que quer. Usando só um versículozinho dizendo assim, seja forte e corajoso, eu sou contigo, está vendo? Deus é com você. Só palavras de encorajamento, entre aspas, para inflamar o seu ego. Não tem mais pastores que dizem assim, arrependa-se dos seus pecados, se converta, se santifique. Então você tem que acompanhar na Bíblia, por isso que a gente fala, abra a Bíblia, mantenha a Bíblia aberta, acompanhe na tela. Acompanhe. Então Paulo ele diz assim, julguem. Não é ficar julgando se o pastor falou alguma palavra errada, porque às vezes eu falo um monte. Ou se o pastor, o cabelo dele está despenteado ou não. Ou se o sapato está furado, não. Não é ficar julgando, não. Mas julguem o que ele está falando, julguem o que ele está pregando. Não acredite só por causa das vestimentas, por causa de uma gravata, por causa de um terno.
é o pastor, não. Vê o que está saindo da boca dele, vê o que ele está pregando, vê se ele está sendo fiel no texto, vê se ele sai do texto, vê se ele fica no texto, ele some do texto, não volta nunca mais, e começa a preencher com música, com oportunidade, com um monte de coisa, porque é vazio de palavra, é vazio de conhecimento, de vida com Deus. E aí fica querendo espiritualizar falando em línguas. Aquele ali é um homem de Deus, ó. Rapaz, que unção que ele tem. Porque toda hora ele fica falando oricanta, labalicanta, laxalicanta, larraia. Toda hora ele fica falando blá, 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 blá. Ungido. Vigie, irmãos. Vigie. Vigie. Versículo 30. Se porém vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se quem? Cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam. E sejam o quê? Hoje você vê show nas igrejas. Um levanta e está pregando, daqui a pouco o outro entra no meio também e começa aquele debate entre os dois. Se você vê os absurdos que tem por aí, e está assim, ó, as igrejas. Pessoas leigas, pessoas que não querem ler a Bíblia, pessoas que não querem buscar ao Senhor, não querem se relacionar com Cristo. Ordem no culto, não é todo mundo falando, não. Paulo está dizendo, todo mundo está querendo falar, não, tem que ter ordem. Fala um, depois fala o outro, depois fala o outro. Tem que aprender a ouvir, senta e ouve. Tem gente que tem dificuldade de sentar e ouvir e colocar em prática. Aí ele continua dizendo, versículo 31, porque todos poderão profetizar, pregar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Versículo 32, os espíritos dos profetas, grifa isso na sua Bíblia, o que está escrito aí? Os espíritos dos profetas, ou seja, o seu próprio espírito, estão sujeitos aos próprios profetas. Aqui ele está falando de domínio próprio. Domínio próprio. Você vê hoje em dia, em muitos lugares, não tem domínio próprio, não tem organização, não tem ordem, é bagunça. E cai para um lado, e cai para o outro, e vira para um lado, e gira para o outro, e tira terno, e joga a suvaqueira, a pessoa cai. Aí as pessoas agem como eu agi na minha ignorância espiritual, quando eu tinha 16 para 17 anos, eu jogava no América, no interior, fui na reunião de atletas de Cristo, numa igreja batista, hein? Só que não era reformada. Aí na reunião de atletas de Cristo, a gente de mãos dadas, aí o pregador estava lá, um rapaz que cuidava da mocidade, pregando, vamos dar as mãos, tal, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, fecha os olhos, eu vou pôr na mão e você vai ser cheio do Espírito Santo. Aí eu era curioso, eu ficava assim. Ficava assim. Com o olho bem fechadinho, mas aberto. Assim. Aí ele ia e colocava a mão na cabeça de um por um e os caras iam deitando. Eu falei, está chegando, e agora? O que eu faço? Fica em pé ou deito? Se eu ficar em pé, ele não recebeu o Espírito Santo. Se eu cair, eu estou cheio de... Então já sei. Aí ele chegou perto de mim, vem cá. Aí, todo mundo de mão dada. Aí ele chegou perto de mim assim, recebe o Espírito Santo. Aí eu falei, eu vou me jogar. Aí eu fiz do jeito que ele está fazendo. Eu fui me jogando. Aí ele pôs a mão assim, ele foi me deitando. Aí eu deitei. Aí eu fiquei assim. Falei, que hora que tem que levantar? Eu não posso pagar um mico aqui, né? Todo mundo levantar e eu ficar aqui. Já que ele me deitou, estou cheio de Deus. Aí eu dei uma olhadinha de lado, ver se alguém levantou. Ainda não. Também não.
Você está rindo? Pode levantar, vai dormir aí. Pô. Você acredita nisso? Ou quando não, hipnose, as pessoas usando hipnose. Cruza a mão assim. Eu vou orar, você não vai conseguir soltar a mão. Charlatão, hipnose, tem que ser processado. Mas sabe qual o pior de tudo isso? É que os leigos que querem ser espiritual, que vergonha, eu acho que o Senhor olha de lá e faz assim, e o povo sofre, não cresce, não amadurece. Falta de conhecimento. Falta de conhecereis a verdade os libertará, irmãos. Paulo continua dizendo assim, então o espírito do profeta está sujeito ao profeta. A pessoa perde o controle, está lá. Aí começa, calma irmã, calma irmã. Cadê o domínio próprio? O Espírito Santo é domínio? Se você não tem domínio próprio, você tem o Espírito Santo? Ou a Bíblia está errada então, aí você está certo. Tem domínio próprio. Como é que pode? Aí Paulo continua dizendo assim, versículo 33. Porque, vamos ler junto? O que está escrito aí? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Vamos ler novamente? Porque Deus não é Deus de confusão, e sim... Você conhece gente que quer arrumar confusão com tudo? E ainda fala que é de Deus. Vamos continuar. Como em todas as igrejas do santo. Versículo 34. Grifa isso aí. O que está escrito aí? Que as mulheres se conservem caladas, aonde? Na igreja. Por quê? Porque não lhes é permitido, mas sejam submissas, como também a lei o dê. Se, porém, querem aprender alguma coisa, pergunte em casa ao seu marido. Por quê? Porque para a mulher é vergonhoso falar. Silêncio, né? Dá para ouvir até o mosquito. Mas Paulo não está dizendo que a mulher, ela não pode se expressar ou julgar a pregação do pregador. Que a mulher não pode pregar para outra mulher. Aqui Paulo está dizendo, mulher pastorear o marido das outras. Nem deve pastorear o seu marido. A mulher não manda no marido. O marido é o cabeça. Ele continua dizendo isso aqui, ó. Olha o que ele diz assim, ó. Versículo 36. Aí ele fala, ele dá a sua tese e ele mostra o porquê ele tem essa tese, ele está ensinando na igreja. Versículo 35, o que ele diz? Versículo 36. Desculpa, 35, né? 36? Isso, desculpa. Por acaso, a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Aqui cai por terra aqui o ensinamento da Igreja Católica Romana, né? Que ela está acima da autoridade das Escrituras. Diz que as Escrituras existem porque a igreja existe. Isso está errado. As Escrituras existem por causa de cada um de nós, da nossa existência. Ela veio para nós. Versículo 37. Se alguém se considera profeta ou espiritual,
reconheça que é mandamento. Eu não concordo com isso. Aí Paulo está dizendo assim, ó, então se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento não meu, mandamento de quem? Do Senhor, que estou escrevendo para vocês. Paulo diz assim, e se alguém o ignorar, será ignorado. Quem ignora a palavra de Deus tem que ser ignorado o que ele fala. Aquele que não pratica a palavra de Deus, que quer dar lição de moral para você, ele tem que ser ignorado. Portanto, meus irmãos, procure com zelo o dom de profetizar, e não proíbo que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e o quê? Tudo pode ser feito, mas com ordem e decência. O culto tem que ser um culto com ordem e com decência. A gente vê aqui no versículo 26 que ele diz assim, o que fazer, pois, irmãos? Paulo resume a situação aqui em Coríntios, que cada um chegava ao culto com uma contribuição, cântico, ensino, revelação, língua, interpretação. O problema aqui é que havia confusão, competição, havia desordem. Mas o princípio regulador, tudo aqui que Paulo está dizendo é, faça tudo para a edificação. Esse é o alicerce do culto cristão. Conversa não, por favor. Olhe para mim, por favor. O alicerce do culto cristão é, faça tudo para edificação. Tudo. Paulo não proíbe aqui, irmãos, a participação do culto, mas ele regula que o culto, ele não pode se tornar um espetáculo, caos. Muito pelo contrário. No versículo 27, a regra do dom de língua que Paulo afirma aqui é o seguinte, no máximo fala 2 ou 3. E cada um de uma vez. E mais alguém deve interpretar. Senão, se cale. Se cale. Paulo então ele regulamenta aqui. Por que isso? Porque as pessoas estavam sendo pessoas abusivas. Estava abusando da autoridade ministerial, querendo fazer do seu jeito, fazendo da igreja espetáculo, não um culto centrado a Deus, mas sim a si mesmo. Estavam criando regras. A regra não é minha, a regra não é sua, a regra é das Escrituras, a regra é de Deus. Nós temos que estar sujeitos às Escrituras. No versículo 27, a regra do dom de língua, Paulo limita. No máximo, 2 ou 3, mas cada um de uma vez. E tem que ter alguém que faça a interpretação. Versículo 28, Paulo diz assim, olha, silêncio no caso de ausência de quem interprete. Se não houver pessoas para interpretar, Paulo diz assim, fique calado na igreja. Fale você mesmo com Deus. Em culto público, irmão, ele é essencial para regular a nossa vida, a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Olha o que Paulo fala aqui, muito, muito profundo das anotações que tenho aqui. No versículo 30, ordem e submissão mútua. Deus se revela, ou Deus revela algo ao outro profeta, naquele momento, se isso acontece, o primeiro tem que se calar. Paulo está mostrando, tem que haver humildade, ordem e submissão no culto. Aonde não há humildade, aonde não há ordem, não há submissão no culto, é uma bagunça. A gente tem que aprender a ouvir mais. Às vezes a gente ouve falando, e a gente não acaba não ouvindo nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário. Versículo 34 e 35. Paulo, ele fala sobre a questão das mulheres na assembleia.
das mulheres na reunião de crentes, na reunião pública e também em assembleias. Esse texto aqui é muito sensível, mas nós precisamos tratá-lo com exatidão. Paulo diz que as mulheres devem permanecer caladas na igreja. Paulo não está dizendo que elas estão proibidas de falar. Paulo está dizendo assim: não é permitido, na hora do culto, mulher falar. Caso queira aprender, pergunte ao marido em casa como interpretar. Isso daí é responsabilidade do marido pastorear a esposa, está alinhado com Cristo, porque ela vai questionar você e ela tem que perguntar para você. Irmãos, logo aqui, calar não significa exclusão total da mulher. A questão aqui é ordem e submissão no ensino oficial da igreja. Essa é a questão, porque a maioria dos intérpretes, elas explica da seguinte forma, principalmente os pastores reformados, que Paulo trata especificamente aqui o ato de julgar profetas, exercício de autoridade doutrinária. E isso se conecta ao ensino apostólico, de que o ensino oficial e o governo da igreja são exercidos por homens, e homens qualificados. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. Abra aí, por favor. Coloca na tela, Carlos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. O que Paulo diz aí? Espera lá. Deixa eu ler aqui. Versículo 8. Quero, pois, Paulo dizendo, abra um pouco a porta aí, por gentileza, ali no fundo, seu Marcos. A instrução para os homens e para as mulheres. Paulo dizendo, quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem... Muito bem. Da mesma forma que as mulheres, em trajes decentes, se enfeitem com modéstia e bom senso. Mulheres, ouça o que Deus está falando. Não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. Versículo 11. Paulo está dizendo, a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Vai grifando isso. Por quê? Leia aí, por favor. Vai. Parar de ler? Vamos lá. Versículo 13. Por quê? Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transe.
Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor, santificação. Queridas, tira o peso dos seus ombros, meus amores. Tira o peso dos seus ombros. Para de querer exercer a função do teu marido. Exerça a sua. Seja salva, ela vai ser salva. Versículo 15. Mas ela será salva, tendo filhos, cuidando dos filhos, tendo eles, se permanecer em fé, em amor, santificação e bom. Pergunta para o teu marido se ele quer isso de você. Se ele vai ser feliz você agindo assim. Ou ele vai ficar emburrado. Pergunta. Pergunta. Por isso que nós não aprovamos pastora. Porque eu não posso aprovar aquilo que a Bíblia não aprova. Porque a mulher não pode governar sobre o homem. A mulher não pode governar a igreja. Ela pode auxiliar, mas ela não governa. Se é proibido a mulher governar o seu próprio marido, quanto mais o marido da outra. Imagina você, mulher que é casada, outra mulher governando o teu marido e ensinando ele. É o cúmulo do absurdo. Irmãos, não foi eu que escrevi, tá? Só estou lendo o texto. O texto está falando por si só. Não briga comigo não. Rasga a sua Bíblia então. Desculpa. Falo isso com todo o amor, com todo o carinho, com todo o respeito. É por isso que o mundo está uma bagunça. Porque é todo mundo querendo tomar o lugar de todo mundo. Ninguém sabe se colocar mais no seu devido lugar. Por isso que não tem ordem. É onde não tem ordem, não tem progresso. Não tem. Marido, é você que tem que sair lá fora, matar, caçar e trazer, não é tua mulher não. Ela tem que ficar em casa, cuidando dos seus filhos, limpando a sua roupinha, e é para arrumar a roupinha, limpinha, arrumadinho. Eu não estou proibindo as mulheres de trabalhar não também, se você quiser trabalhar, vai. Mas você vai dar conta do recado, depois você vai ficar jogando nas costas dele, ou vai ficar jogando na cara dele. É de comum acordo? Beleza. Não é por isso também que você, depois de ouvir isso, você, então eu não vou trabalhar, meu marido que se vira. Bom, ele vai dar o sustento, o básico. Mas se você quer algo a mais, vai ajudar ele. Vai ajudar ele. Isso é sério. Amém, irmãos? Amém. Mulheres, participam, Paulo está dizendo. Orem, servem, profetizam, prega a palavra de Deus, mas não no púlpito. Não para outro. Não tem pastora. A Bíblia não fala de pastora. Presbítero. Você pode ver que quando foi substituir os 12 apóstolos, olha só, quando Jesus ressuscitou, já não tinha 12, tinha quantos? 11. Por quê? Porque Judas tinha se suicidado. Então precisava-se eleger um substituto de Judas. E só poderiam ser apóstolos quem andou com Jesus, conviveu com Jesus, viu Jesus morrer e ressuscitado, ressurreto. E a Bíblia diz que na escolha deles foi antes da descida do Espírito Santo, quando eles estavam reunidos no cenáculo. Tinha aproximadamente quase 120 pessoas. E dentre essas pessoas tinha Maria, mãe de Jesus, Maria Madalena. Tinha várias mulheres que andaram com Jesus, que viram Jesus
ser morto, que viram Jesus ser ressurreto. E por que não colocaram o nome delas? Ninguém melhor do que a própria mãe substituir Judas. Lançaram sorte, caiu sobre Matias, que foi substituto de Judas. Você não vê mulher governando igreja. Grupos, ministérios, células, vá em frente. Ninguém está proibindo você de pregar a palavra de Deus. Mas não governar a igreja de Cristo. Não chame a minha esposa de pastora, ela não é pastora. O que a esposa do Senhor é? Igual você, mulher. Você não é esposa do teu marido? Ela é só minha esposa. Separada por um ministério. Mas ela não é pastora. Ela não é missionária. Ela não é bispa. Que hoje tem até bispa. Eu acho muito bonito ter mulher que se expressa e às vezes prega até melhor que homem. Mas não para governar a igreja. Não para governar teu marido. Por quê? Qual é a regra que Cristo criou? Aliás, o próprio Deus criou. Ele fez quem primeiro? Mulher muito sentimental, emotiva, infelizmente, e age muito em cima de emoções. Homem é mais razão. Já viu mulher comprar roupa? Como é que ela compra roupa? Ela desce todas as roupas das prateleiras. Ela entra e sai toda hora no provador. Ela sai daqui com a bolsa, passa na outra loja, com a bolsa na mão e fala, essa aqui também é linda. E entra, e aí vai. Já viu o homem fazer compra? O homem ele já sai de casa sabendo a loja que ele vai. Ele entra na loja, ele sabe a camisa que ele quer, o sapato que ele quer, o cinto que ele quer. E aí vai mostrar um monte de roupa para ele, um monte de camisa para ele. Ele fala, não, obrigado, eu já sei, aquela ali que eu quero, aquela ali. Aquela. Põe na sacola e embrulha. Não quer nem ficar provando. Teu marido gosta de provar roupa? O homem já põe na sacola, não, obrigado. E ele abaixa a cabeça e vai embora. Ele não fica olhando as lojas. Ele é definido. Você pode ver, quando você vai conversar com o teu marido, não fica dando volta não. Sabe o que é? É que eu acordei, eu abri o olho, escovei os dentes, e aí eu pensei, repensei, para chegar lá no trabalho, que aconteceu alguma coisa. Mas dá uma volta, o homem só fica assim, fala, e aí, vai direto ao assunto. Você quer que o teu marido para ouvir você logo, rápido? Você só fala isso para ele, ó. Eu tenho uma coisa muito séria para falar com você, mas quando você tiver um tempo, você fala comigo. E vira as costas. Ele vai atrás de você e vai falar, o que foi? O que é? Mas é uma coisa. Agora fala para o teu marido, ó, a gente tem que sentar porque a gente tem um monte de coisa para resolver. Ele fala, tá bom. Tem um monte. Ele começa a pensar, nossa, um monte de coisa para resolver. Vai falar, olha, eu tenho uma coisa para falar para você, muito séria, só que você está muito corrido. A hora que você tiver tempo para parar, para me ouvir, essa coisa muito séria que eu tenho para falar para você, a gente conversa. A hora que você virar as costas, ele vai atrás de você. Ele vai te puxar. Shhh, senta aqui. O que é? Homem não gosta que fala muito. Mulher fala demais. Homem, meia palavra para ele é o suficiente. E não fica batendo na tecla que você já falou, não. Você já falou uma coisa para o teu marido, não fica repetindo não, porque ele ama quando você fica repetindo. Ele já entendi. Amém, irmãs? Não é de mulher para mulher, não. Mas é uma orientação. Use sabedoria.
Então nós entendemos aqui que Paulo diz no versículo 40 do capítulo 14, encerrando ele. Vamos ler comigo o que ele disse aí? Vamos encerrar o culto? Vamos lá, todo mundo junto? O que Paulo disse aí? Então, tudo. Qual é a lição de hoje? Que nós temos que fazer tudo com decência. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: entendeu, irmão? Você entendeu aí? Fazer tudo com o quê? Decência. Decência e ordem. E só o Espírito Santo para nos ajudar. Porque quantas vezes nós somos indecentes. A gente gosta, a gente se torna já indecente julgando as outras pessoas, achando que só as outras pessoas que são e nós não somos. Nós somos pecadores, irmãos. E a gente tem que cooperar para que haja organização, para que haja ordem. E só o Espírito Santo para nos ajudar. Eu gostaria de fazer uma breve oração por vocês agora, pedindo para que o Espírito Santo, ele venha nos ajudar a ser cristãos decentes, porque hoje em dia o que mais você vê pessoas se titulando crente indecente e desorganizado. E não está refletindo Cristo para ninguém. Então, antes de nós orarmos, vamos a algumas aplicações. Primeiro, o culto não é sobre experiências individuais. O culto nós nos reunimos para edificação, para sermos edificados por meio da palavra de Deus. A pergunta é, não é o que eu senti, mas no que e o que a igreja foi edificada pela palavra. Essa tem que ser a nossa pergunta. Segundo, Deus não aprova confusão espiritual. Todo culto que promove barulho, e muito barulho, caótico, tumulto, gritaria, ênfase incontrolável, não está alinhado ao caráter de Deus. Não está alinhado à vontade e à ordem de Deus. Terceiro, a pregação da palavra é o centro da edificação. A profecia apostólica hoje é aplicada na pregação fiel das Escrituras, não em novas revelações anormais. Quarto, aplicação. Há distinção de papel, não somente na igreja, mas em casa, entre homens e mulheres. Isso tem que ficar muito claro na sua mente. Gente, isso tem que ficar muito claro como a luz ao meio-dia, do sol ao meio-dia. Que o papel do homem é diferente da mulher e da mulher é diferente do homem. Cada um tem o seu papel, cada um tem a sua força, cada um tem as suas habilidades. Manda um homem ter um filho para ver se ele consegue. Manda, ainda que seja cesárea. Não dá. Manda uma mulher levantar um peso de, não vou muito longe não, de 100 quilos, um saco de cimento. Você pode levantar uma vez e pôr na cabeça, na segunda você já está com as pernas bambas, na terceira você já cai. Vai andar com o saco de cimento na cabeça. Mas o homem anda. Cada um tem os seus limites, as suas fragilidades, o seu papel. Então há distinção de papel entre homens e mulheres, inclusive também no ensino público. Não há desvalorização da mulher aqui na Bíblia, muito pelo contrário, mas há uma ordem
criada por Deus, que precisa ser obedecida. A submissão à Escritura é a prova da verdadeira espiritualidade. Quem diz ser espiritual, mas rejeita a Bíblia, está centrado em si mesmo e contradizendo o que ela está dizendo. Se a sua espiritualidade, se a minha espiritualidade está em rejeitar a Bíblia em experiências pessoais, a gente está fora da vontade de Deus. Sexta e última aplicação. O culto público, ele tem que ser sem conversa e equilibrado. O culto público, ele não pode, de maneira nenhuma, sufocar outra pessoa, porque um tem um dom e o outro não tem. O culto não promove bagunça. O culto público, ele não é emocionalismo. O culto público não é gelo espiritual, não é indiferença com a palavra, com a mensagem. O culto público é relevante. O culto público tem que ser de uma forma centrada na palavra e voltado para a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. Amém?